Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Back to the Kitchen. A convidada de hoje é uma pessoa que eu pessoalmente acho que é incrível. Ela é surfista, é skater, ela viaja pelo mundo todo e tem sempre uma disposição muito fixe. É a Mariana Rocha Assis e nós vamos falar um bocadinho sobre como é que é ser, lá está, surfista e skater e mulher ao mesmo tempo. Mas antes disso, Mariana, gostava que te apresentasses. Olá, eu sou Mariana Rocha Assis, sou de Estoril. Sou skater, surfista, vou acabar a minha licenciatura agora em marketing e publicidade e pronto. Gostava de começar por perguntar, como tu sabes, eu fiz surf durante 5 minutos da minha vida, não é? Sei por experiência que o surf é um universo muito masculino e é um desporto muito associado aos homens. Deduzo que o skate também seja um bocadinho assim. Queria-te perguntar se isso teve alguma influência em ti, quando tu começaste a ganhar interesse por estes desportos, se tu sabias que era assim e se alguma vez isso te deixou de pé atrás. Eu acho que deu-me ainda mais pica, porque eu acho que para uma mulher ser melhor do que um homem dá uma pica descomunal para fazer as coisas. O skate, hoje em dia já há muito mais miúdas, mas quando eu comecei eu era literalmente one of the guys, estava lá sempre com eles todos. No surf, sei lá, acho que olham para as miúdas e continuam a achar que, não sei, sentem-se picados, eu acho. Então são obrigados a darem uma voltinha, a dropinarem, depois mandam sempre aquela boca. Ah, não te vi, eu sei perfeitamente que tu me viste, mas pronto, é chato. Enquanto no skate não, os rapazes puxam e puxam e puxam, mas são vibes completamente diferentes. Apesar de toda a gente achar que no surf é tudo muito tranquilo e não sei o quê, não, dentro de água as coisas não é bem assim. E sinceramente ainda vejo muito isso, principalmente cá em Portugal, porque acho que os homens têm um síndrome de inferioridade com as mulheres. Parece-me que o skate pode ser um ambiente um bocadinho mais democrático, porque, por um lado, todas as cidades têm um skatepark, mas nem todas as cidades têm uma praia, portanto vais ter mais gente a aderir. Por outro lado, se calhar também é mais barato ter um skate do que ter uma prancha e um fato e não sei o quê. Portanto, vai se calhar tornar um ambiente menos hostil, porque mais pessoas e mais variedade de pessoas podem entrar. E daí também haver mais mulheres, se calhar, não sei. Pronto, o skate é muito mais conhecido do que o surf. Se calhar cá em Portugal não, porque em Portugal realmente o surf cresceu de uma maneira inacreditável, mas o skate a nível mundial é muito mais conhecido, isto pelo simples facto de se pode fazer skate no mundo inteiro e surf não. E o skate é um desporto que mete a malta que não é desfavorecida, mete malta que é favorecida, mas mete tudo ali em conjunto, que acabam todos por ser família e acabam-se de apoiar todos uns aos outros. Por exemplo, eu sinto imenso nas competições de surf. Eu vou contra pessoas no meu hit e eu estou a pensar cai, porque não sei, é aquela inveja, é aquele coisa que queria ganhar, não sei. Enquanto no skate não, eu competi só um ano. E não, e de repente estávamos no hit e eu, bora, ela mandava um aéreo enorme e estava toda a gente a bater os skates, toda a gente muito contente, enquanto no surf não, é um desporto um bocado individualista, enquanto no skate também é individualista, mas não sei, é uma vibe melhor. Quando tu eras mais nova, ou mesmo agora, se quiseres responder hoje em dia, tu tinhas ou tens reações estranhas por parte de colegas ou de pessoas mais velhas que tu, quando tu dizes que fazes surf e skatas? Hoje em dia em Portugal, quando eu digo que sou surfista, uau, é surfista, ó para ela. Mas quando eu digo que sou skater, principalmente as tiazocas e não sei o quê, ai que horror, isso não é desporto para rapazes. Eu, não, porque é que é desporto para rapazes? Mas ouço muitas bocas desse género, tipo, que horror, está ali com aquela malta toda, não sei o quê, and so what? É muita gira andar de skate, é muita gira de mas enquanto o surf já está tipo, calma, que ela é surfista, viaja pelo mundo, mas o skate, eu ainda sou vista como, que horror, andar de skate, não se parte toda, e eu, pronto. E estereótipos em relação às mulheres que fazem estes desportos, eles existem de certeza? Quais é que são e quais é que já te foram atribuídos a ti especificamente? Infelizmente no surf acho que quem reina não é as melhores surfistas, é as modelos, é quem surfa bem tem uma grande imagem, é quem mostra rabo, mostra maminhas, e isso é o que vende uma marca de surf. Certo. E enquanto no skate sinceramente eu vou ao skatepark e as miúdas
não é miúdas, é mesmo os homens, não sei o quê, veem tipo, a beta do skate. Isso é uma coisa que eu odeio, que eu não sou beta. Mas eles gozam com isso, mas a brincar, enquanto no surf, pá, temos mesmo surfistas portuguesas com grande potencial e como não são giras, não têm uma imagem boa e não têm seguidores no Instagram, têm marcas a apoiá-las. Pá, eu, no entanto, eu soube desfazer um bocado disso, porquê? Porque eu peguei num nicho que não estava a ser muito desenvolvido, que foi literalmente pôr as viagens, pôr surf e skate ao mesmo tempo, fazer sempre vídeos, fazer fotografias e mostrar um bocado a loucura que todos os sítios podem dar, em vez de ser só surf, ir para a África do Sul e em vez de só fazer surf faziam um safari todos os dias e mostrava imensos animais, não sei o quê, e consegui também entrar por esse jogo que em Portugal, a meu ver, pá, os surfistas só se focam no surf, no surf, no surf. E depois vocês têm que perceber que as marcas, para crescerem, têm que vender produtos também, não é? Ou és muita gira, ou então vais à procura de uma coisa diferente. Para entrar agora na outra pergunta, queria pegar precisamente nisso que tu estás a dizer. A pergunta é sobre os double standards e sobre coisas que é ok homens fazerem no surf e no skate, mas depois para mulheres não é. E eu queria pegar um bocadinho no que tu estás a dizer, dessa coisa de as marcas quererem patrocinar as raparigas que são as mais giras e não sei o quê. Eu acho que isso é um exemplo de um double standard, porque eu sinto que isso não acontece tanto com os homens. Tipo, os homens não têm tanta exigência de terem que ser muito giros para vir uma marca apoiá-los. Mas que outros é que existem? E concordas comigo ou não? Tipo, se calhar estou a dizer uma barbaridade. Concordo, porque imagina, os homens, eles são patrocinados por serem bons. Lá que também tens surfistas muito bons sem patrocínios, isso tens. E depois tens uns que se calhar não são tão bons, mas como pá, hoje em dia as redes sociais ganharam um poder inacreditável nas marcas. E eu acho que todos os surfistas que sabem vender bem e que, não sei, mesmo os rapazes têm que passar aquela coisa de fotografias e modelos, e há muitos que não estão para isso. E por isso se calhar também não conseguem os patrocinadores que merecem ter. Mas sinceramente acho que é muito mais fácil para um rapaz ser bom surfista e conseguir marcas que estejam atrás dele porque vão querer tê-lo, porque ele é bom e merece ter, enquanto uma mulher, pá, se não fizer se não cumprir aquelas coisas de ter Instagram, ter imagem, ter não sei o quê, acho que aí as mulheres realmente são um bocado estereotipadas nesse sentido. E existe, ou seja, a nível mesmo do desporto em si, achas que existem outros double standards, tipo, não sei, na forma que se espera que uma mulher skate ou surf, eu não sei se isto está a fazer sentido. Por exemplo, se o Vasco Ribeiro, que é um dos melhores surfistas do mundo, que ainda não conseguiu entrar no CT, se ele fosse rapariga, pá, ele já era campeão do mundo feminino há muitas vezes. Eu não estou nada dentro deste universo, portanto eu estou a dizer só a nível daquilo que eu observo de fora. Por um lado, o facto de a competição para mulheres no surf ser muito mais recente do que para homens, ou seja, é normal que haja menos mulheres muito boas. Certo, se anatomicamente os homens têm mais força, mas há outros critérios, se calhar não devia haver outros critérios para julgar, não sei. Mas sinceramente acho que o desporto em si evoluiu muito mais rapidamente no lado masculino do que no lado feminino, porque eu acho que a geração que está aí a vir, de miúdas a andarem de skate, a geração que está aí a vir de miúdas de 10 anos a destruírem no surf, pá, isto vai dar assim um salto que eu acho que ninguém está à espera. E acho que mais ou menos daqui a 10 anos vamos ter mesmo a melhor surfista mulher vai estar a par com o melhor surfista homem, porque eu não tenho dúvidas que é sinistra evolução, mas também é sinistra evolução de piscinas, do treino, de repente o surf há 20 anos atrás era meio visto como um desporto marginal, agora já é completamente um desporto olímpico, tem as suas regras, tem os atletas profissionais e acho que aí já está a crescer imenso. Mas, sei lá, neste momento acho que ainda há diferenças, mas realmente a WSL foi das primeiras instituições, desde há 2 anos para cá, que fez equal payment, ou seja, as mulheres recebem tanto como os homens, que isso foi um salto no desporto incrível. Antes de passarmos para a segunda parte das perguntas, eu queria fazer uma pausa para jogarmos um jogo. Vamos jogar ao Bleep, Marry, Kill, Game of Thrones Edition. Eu não sei se eu escolhi as personagens certas, porque eu não sei quais é que são as tuas personagens preferidas, mas bora lá. Portanto, as personagens que eu escolhi para ti são a Arya, a Ygritte, eu não sei se te lembras dela, era a namorada do Jon, e a Brienne.
Então eu casava com a Arya, que é a minha preferida. Como é que eu digo sem ser o palavrão? Nananana. Aí. E kill a Brienne. Pá, porque ela irritou-me um bocado. Eu adorava, mas houve ali cenas que me irritaram. Não vou discordar. Tu já foste respondendo mais ou menos a isto, mas assim, de uma forma mais direta. Tu achas que estes ambientes, o ambiente do surf e do skate, são welcoming para as mulheres? Ou, melhor dizendo, achas que são mais welcoming agora do que eram antes? Sim, sem dúvida. Os homens já estão a respeitar mais e já percebem que há mulheres que skateam muito bem e há mulheres que surfam muito bem. Apesar de, pá, vais a um sítio tipo na Ericeira e estão lá os locais, é chato. Porque pelo menos olham para mim, olha esta, o que é que está aqui a fazer, sabes? Pá, eu só penso, olhar para a cara dele e penso assim, meu amigo, eu surfo o triplo do que tu surfas, mas eu não vou dizer nada porque, pronto. Sim, essa malta, os locais, muitas vezes são a velha guarda, não é? Que não está a acompanhar a mudança, não é? Do nada vem uma mulher a surfar bem e penso, não, a onda aqui é minha, por isso respeitas as minhas regras. Eu, ok, calma. E agora mais em relação às tuas viagens, e pronto, tu viajas muito e viajas para muitos lugares diferentes, tu reparas em diferenças entre Portugal e o resto do mundo neste panorama mulheres no surf e mulheres no skate? Como é que se compara Portugal? Pá, em termos de skate, acho que está a crescer cá em Portugal, mas a comparar com os Estados Unidos não tem nada a ver. Comparar com a Austrália não tem nada a ver, a comparar com o Japão não tem nada a ver, porque realmente há uma cultura enorme de skate nesses sítios, pelo menos nesses 3 sítios que é o que me marcaram mais, que mesmo mulheres e mesmo homens estão lá o tempo inteiro, uma comunidade enorme, e é brutal de se ver. Apesar daqui em Portugal está mesmo a crescer, que dá gosto de ver e não sei o quê. Em termos de surf, acho que Portugal também está a crescer em termos culturais e hoje em dia já é giro teres um filho surfista, enquanto há 20 anos atrás cá não era a mesma coisa, mas que depois tens as incomparáveis culturas que são mesmo culturas de surf, que é a Austrália, que é o Hawaii, que é os Estados Unidos, principalmente a Califórnia. Há ali uma cultura enorme, que é a cultura que Portugal hoje em dia tem, a cultura do futebol, eles têm a cultura de surf. Uhum. Aí, pá, tu chegas a todo lado e vês mesmo as famílias inteiras, o dia todo na praia, todos fazem surf. E tu achas que há diálogo suficiente sobre este tema de mulheres no desporto dentro da indústria do surf e do skate? E mais do que isso, sentes que há diferenças nesse diálogo desde que entraste para os desportos até hoje em dia? Assim, eu faço surf já há 10 anos, por isso acho que houve uma evolução, sem dúvida. Uhum. Porque, por exemplo, eu lembro-me de há 4 anos atrás, mesmo já a fazer QS, que é o Qualifying Series, a viajar pelo mundo, pá, era tão frustrante, viajavas 40 horas para o outro lado do mundo, tinhas 20 minutos, onde os 3 primeiros dias normalmente era quando estava sempre bom, punham os rapazes e de repente, pá, ficava uma fletada, o que é que vamos fazer hoje? Em vez de ser lei day para toda a gente, não, dia perfeito para mulheres, bora. Pagas $500 para entrar num campeonato, pagas não sei quantos euros de aviões, dormidas e não sei o quê, é muito frustrante, ficas ali, porque é que eles pagam exatamente a mesma coisa que eu numa inscrição, de repente eles podem surfar ondas perfeitas e eu tenho que surfar com os altos que me mete com onshore. Isso foi uma coisa que quando eu competi um ano no skate e ganhei, realmente o skate é um desporto muito justo para se competir, porque é tudo igual para todos. Uhum. Agora o surf é muito frustrante, por isso é que eu também fiquei mais focada em viajar em vez de estar sempre a competir e não sei o quê, é chato. Mas ainda hoje em dia até no campeonato nacional, cá, na Liga Mel, muitas vezes, hoje em dia já está melhor, desde há 2 anos para cá já está a melhorar, já não é aquela coisa, pá, porque as mulheres também se uniram todas e de repente eu lembro-me estava horrível o mar, não havia uma onda, e em vez de fazerem lei day, não, dia perfeito para mulheres. Aí eu disse, eu recuso-me a entrar, não vou entrar. E fui falar com elas todas, pá, fomos todas lá, falar à direção e dissemos, olha, pá, isto é ridículo, nós pagamos exatamente a mesma coisa e não há ondas, tipo, esperem até amanhã, amanhã acordamos às 5 da manhã se for preciso e começamos o campeonato mais cedo e acabamos às 8 da noite se for preciso, mas agora estarem aqui, pá, literalmente, e depois é as bocas que tu ouves dos surfistas, dos homens, ficava sem pica nenhuma, eu só pensava, agora vai ter outro campeonato, vai estar nojento, olhava para o suelo e pensava, vai estar porque nestes dias vai ser o dia que nos vão pôr. Uma pergunta antes de entrarmos para a fase final desta entrevista,
que é, enquanto surfista e enquanto skater, o que é que tu achas que é mais urgente mudar nesta indústria em Portugal? Ou no mundo? Responde como quiseres. Sinceramente, acho que no surf não venderem a mulher como uma modelo e como uma pessoa que tem que mostrar maminhas e rabo. Acho que já toda a gente percebeu que é o que as marcas de surf vendem. Evoluírem um bocado e perceberem que há pessoas com muito talento, se calhar não têm as mesmas possibilidades financeiras do que toda a gente e não conseguem viajar pelo mundo inteiro porque não têm as marcas, porque não são modelos. E acho que as marcas deviam também crescer um bocadinho e dizer: eu não quero saber se tens seguidores no Instagram, eu não quero saber se tu és gira, mas irem procurar mesmo o talento. Pá, esta miúda é muito boa, vou apostar nela e ela vai ser campeã do mundo daqui a 10 anos. E agarrarem assim numa geração mais nova e fazerem elas crescerem como marca. Porque há muitas marcas que têm valores incríveis, mas que, no entanto, só vendem os valores que as pessoas querem ver, que é esta marca patrocina o top 5 das modelos, né? O top 5 nacional, percebes? Acho que é mais por aí, acho que é as marcas evoluírem como pessoas e é o que a Mel, por exemplo, que é uma marca que me patrocina, está a fazer uma campanha brutal e eles viraram o jogo todo para Mel Humaniza-te, ou seja, quer ser uma marca mais humana, mais orgânica e não sei o quê. Pá, eu te garanto que eles não querem nem saber quem é que se tens Instagram, se tens seguidores e não sei o quê. Eles agarraram nos putos, que é o Mel é de Steam, e agarraram porque os putos são muito bons e não olharam para isto é giro, vem para a equipa, este é feio, não vem. Não, agarraram nos que deviam ser patrocinados e criaram ali uma coisa muito gira. Então fazer projetos, por exemplo, fizeram um projeto com limpeza de praias, fizeram pranchas de surf completamente recicladas e isso aí eu acho que as marcas deviam pegar mais por aí e seguir, por exemplo, a Mel como exemplo. Olha, vamos chegar à última parte deste episódio, que é o Woman Up. A pessoa que tu escolheste era uma pessoa que eu não fazia ideia quem era, mas por acaso vi um Insta Story teu e fiquei tipo, oh meu Deus, como assim? Portanto, vou-te pedir para falar sobre ela. A mulher que mais me inspira é a Sky Brown. Para quem não conhece, é uma pita de 11 anos, japonesa, mas que agora compete pelo Reino Unido. Eu conheci a Sky há 6 anos na Austrália, quando ela fazia parte da equipa da Roxy. Ela ainda é pequenina, na altura ainda era um bebê e já andava de skate, que era uma loucura. E ficou connosco na Roxy, era tipo uma irmãzinha mais nova. E aquilo é um fenómeno e vão ouvir muito falar dela, quer a nível de surf, quer a nível de skate, porque ela no surf também destrói. Ela não tem limites, como ela ia morrendo na semana passada, caiu mal, ia morrendo, fez uma fratura enorme no crânio, partiu imensos ossos, mas de repente está ali a fazer TikToks porque não pode andar de skate. Eu vi essa queda e depois fui buscar o Instagram dela para perceber mais quem é que ela era, mas eu vi essa queda e eu fiquei tipo, eu não ia estar depois na boa na cama do hospital a falar com as pessoas, tipo, eu ia estar a chorar, não. Eu acho que é bom para inspirar pessoas, tipo, tem que cair e não sei o quê, apesar de eu achar que aquilo é tudo assim um bocado perfeito, sabes? Porque também ela tem 11 anos e claro que são os pais a gerir o Instagram. Sei lá, eu penso, se eu tivesse fraturado o crânio, partido o meu braço em 3 bocados, tivesse partido 6 costelas, foi o que ela fez, e não sei quem na anca, eu não ia dizer, malta, é tranquilo, caía, morrendo, não sei. Percebo, também tem que se ter um pouco de cuidado porque ela é uma criança, não é? E não é ela que decide o que é que vai para as redes sociais dela, portanto, sim, também atenção a isso. Mas foi tipo, uau, esta miúda tem garra. Tem garra e tem uma garra mesmo descomunal, é um fenómeno que acho que vai ser campeã de skate muitas vezes, de surf também, e por isso fiquem atentos, Sky Brown, que ela é uma máquina. Chegamos ao fim. Se te quiserem procurar em redes sociais, onde é que tu andas, como é que é? O meu Instagram é Mariana Rocha Assis, o meu Facebook é um bocadinho diferente, é Mariana Rocha Assis também. É tudo Mariana Rocha Assis. TikTok, Mariana Rocha Assis. Pronto, e é isso. Eu vou deixar as redes sociais do pessoal do Back to the Kitchen na descrição. Gostei muito desta conversa, achei que foi muito fixe. E é isso, até à próxima. Adeus!